Paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Saúdo também os irmãos que nos assistem através da transmissão, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Em especial, eu gostaria de falar acerca da minha aluna, que está sempre presente assistindo às nossas aulas. Não presente fisicamente, mas que todo domingo, isso eu falo, não desmerecendo os outros, mas porque eu sei que todo domingo ela está presente assistindo às nossas aulas. É a minha irmã Raniele, que se encontra temporariamente, eu espero, em nome de Jesus, em Recife, né, junto com seu esposo, meu cunhado Lucas. E só para dizer que vocês fazem uma falta danada aqui, viu? Tem sido um pouco solitário para mim a ausência de vocês, mas eu espero, em nome de Jesus, que essa ausência seja abreviada para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus, tá? E convido-vos todos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 6, a partir do versículo 66. Essa mesmo. João 6. João 6, versículo 66 diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã. Agradecemos, Senhor, por mais uma manhã em tua presença, reunidos, Senhor, como igreja tua, como povo teu, para aprendermos juntos da tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente nesta manhã, tanto os fisicamente como os que nos assistem pela transmissão. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade, conceda-nos, ó Pai, a iluminação da tua verdade, a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor possa verdadeiramente nos instruir, ó Deus, conforme o teu Santo Espírito. Que a instrução não seja guiada por mim, mas pela tua boca, Senhor, para que possamos compreender as verdades incrustadas na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer-te mais e mais, a te amar mais e mais por meio da tua revelação. Ajuda-nos, Senhor, a te ver e ainda, acima de tudo, nos ajude a ter fé, para que possamos, Senhor, dar bom testemunho do Senhor, tanto com a nossa vida, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente e todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nesta obra, para a louvor e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, finalmente concluído o capítulo número 6 do Evangelho de João, né? Seguimos para a parte final do capítulo, onde após o discurso, né, de Jesus na sinagoga, presente na sinagoga na Galileia, tá? E após ele discursar sobre o pão do céu, o pão que desce do céu, o pão que nos alimenta verdadeiramente, que ele mesmo é aquilo que o próprio Deus concedeu ao seu povo, e que por meio dele, quem se alimentar e quem dele também beber, será chamado filho de Deus. E ainda há uma esperança e uma promessa do próprio Deus, dizendo que no último dia ele o ressuscitaria. E após esse discurso forte, né, como os seus discípulos aqui se escandalizam a partir do versículo 60, após esse discurso do Senhor Jesus, muitos o abandonam. Não é relatado aqui acerca dos judeus, fariseus, dos mestres, dos líderes da sinagoga, mas fala daqueles que estavam seguindo Jesus há um certo tempo.
né? Não são estes que o deixam, mas são os seus discípulos que o acompanhavam e o abandonam. Nesse discurso de Jesus aqui sobre o pão da vida, e que é necessário que aquele que o Pai enviar, Jesus prontamente o receberá, e esse sim será contado como filho de Deus, e que a promessa de que ressuscitaria no último dia. Com isso, houve duas respostas, duas reações das pessoas que o ouviam. A primeira foi a de abandono, uma resposta negativa acerca desse discurso. Muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. E uma segunda resposta, que é uma resposta positiva, é a resposta que Pedro dá. Diante de que a multidão, como vimos já ainda no capítulo 6, que era um número de quase 5 mil homens, se não fosse mais de 5 mil homens, que o seguiram para torná-lo rei, após esse discurso vão e deixam. Voltam-se contra Jesus e vão embora, dizendo que o seu discurso era pesado. Como se aquilo que Jesus havia anunciado para eles, não é no sentido como nós possamos compreender, de que é um discurso de duro, assim, de que é incompreensível, mas eles entenderam o contexto, eles entenderam o significado do discurso de Cristo, porém, eles atribuíram essa dureza do discurso ao sentido de que o que Jesus estava falando era algo totalmente desconexo, ou que não tinha uma realidade positiva para aqueles homens. Vimos que o que tornaram esse discurso, o que ofendeu a sensibilidade deles, é porque eles estavam mais interessados em no messianismo político e nos milagres manipuladores do que nas realidades e necessidades espirituais que eles necessitavam. Eles buscaram a Cristo porque viram o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes e viram em Cristo uma realidade de que a sua fome seria saciada eternamente. Eles não precisariam mais trabalhar, porque haveria um no meio do seu povo que seria capaz de conceder o pão que era necessário para a sobrevivência deles. Vimos também que eles tinham uma visão deturpada acerca do messianismo, certo? O messianismo que eu falo acerca do Messias prometido nas Escrituras, que Deus havia prometido ao seu povo. Eles esperavam um Messias político, aquele que se levantaria, contra o Império Romano, contra o Império de Herodes Antipas, e libertaria o povo da opressão do Império Romano. Essa era a visão que eles tinham de como o Messias viria e como ele agiria. E Jesus, quando vem, mostra que o entendimento, o desejo deles é totalmente contrário àquilo que Deus deseja e determina para o seu povo. Um outro ponto que eles ofenderam é que eles não estavam preparados para abandonar sua autoridade soberana. Quando viram que Jesus disse que era necessário abandonar a eles mesmos e seguirem a alguém que era o único que daria o direcionamento correto para a vida deles, eles viram que isso não era possível. Eles não estavam à vontade para abandonar a sua própria vontade em detrimento do outro, em detrimento daquilo que Jesus falava. Na verdade, eles não queriam abrir mão da sua vontade para serem liderados e guiados pela vontade soberana de Deus. Diretamente é esse o recado que eles estavam transmitindo aqui. Quando eles rejeitam o discurso de Cristo, eles estão rejeitando diretamente a vontade do Pai para a sua vida. Eles também se ofenderam com as declarações de Jesus, afirmando ser maior que Moisés. Olhem como a religiosidade, o fanatismo religioso cega muitas das pessoas. Quando Jesus diz que ele está acima de Moisés, porque para eles o grande profeta existente no meio do povo foi Moisés, porque Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, guiarem até a terra prometida, e para eles, tudo o que aconteceu nesse período torna Moisés o cara para a tradição judaica, né? E quando Jesus chega e diz que ele está acima de Moisés, aí as pessoas vão e não deixam esse tipo de sentimento invadir o seu coração, porque Moisés está acima de Jesus. Moisés está acima de Deus. É tanto que o entendimento que eles tinham era que Moisés é que tinha concedido o pão do céu.
Eles tinham o ensinamento deles que havia sido Moisés que tinha trazido o pão do céu para que o povo, os seus pais, foram alimentados no deserto. Aí Jesus vai e corrige esse pensamento. Não foi Moisés, foi o meu pai que concedeu a vocês, ao pai de vocês, comerem o pão do céu. Então, quando há essa divergência, quando intitulamos alguém acima da verdade, quando intitulamos ou colocamos alguém acima da vontade ou da revelação de quem Jesus é, ou de quem Deus propriamente é, né, nós somos meros religiosos. Então, automaticamente, nós não nos submeteremos à sua vontade, porque estamos totalmente voltados e guiados por uma autoridade que não foi dada mediante o Senhor concedeu essa autoridade. E a metáfora do pão é ofensiva, porque como Cristo fala que eles precisariam comer e beber da carne, que Ele mesmo era o pão vivo que desceu do céu, que as pessoas que deveriam se alimentar e beber dele, então eles entenderam isso como um canibalismo, né? Isso é um tabu no meio da tradição judaica. A lei proíbe comer carne crua e ainda carne com seu sangue. Então, como vem ele, este homem, e diz, coma da minha carne e beba de mim, que vocês só entrarão no reino do céu se assim o fizerem. Então, ainda era um tabu. Com isso, eles rejeitam e muitos dos seus discípulos abandonam. E deu uma travadinha aqui. A resposta positiva que nós vemos é justamente quando Pedro aqui fala o que pensa. Né? Como sempre, Pedro fala o que pensa. Fala o que está na sua mente e fala, consequentemente, o que está no seu coração. À vista desse abandono acerca da multidão, Jesus se volta para os 12. Veja que o abandono da multidão foi tamanho que ficou apenas os 12. Restou apenas dos discípulos de Cristo, apenas os 12. Então, Cristo volta, se Jesus volta para eles e pergunta, porventura, quereis vós também me abandonar? Quereis vocês outros também se retirar, né? Não estar mais comigo? Aí entendemos que, diante dessa situação toda, né, o povo deixando Jesus, aí Jesus volta assim para os 12, vocês também querem ir? Vocês também querem me abandonar? Se quiser a porta, né? Eu diria, né? Mas não é assim que Cristo trata, tá? Cristo não trata com os 12 dessa forma arrogante. Não é uma pergunta magoada ou autoritária, ou uma pergunta resmungada, né? Vocês também vão me abandonar, vocês também vão se voltar contra mim. Não é isso. Jesus volta e pergunta para os 12 no sentido mais de testar a fé deles. De que eles dessem testemunho da fé que é aquilo que estava no coração deles. Assim como os outros discípulos, eles também estavam seguindo a Jesus. Eles tinham visto com seus próprios olhos os milagres que Jesus realizou, os sinais que Jesus apresentou diante de toda a multidão, como também os milagres que foram apresentados a um grupo restrito de pessoas. Eles estavam presentes, eles viam, eles contemplavam com seus próprios olhos. Mas a realidade é que não adianta nós andarmos. Não adianta nós virmos com os nossos próprios olhos, tocarmos com as nossas próprias mãos. Porque quantos de nós aqui pode dizer que não experimentou do milagre de Jesus na sua vida? Quem aqui pode dizer que não experimentou ainda do milagre que Jesus fez na sua vida? Como ninguém levantou a mão, eu acredito que essa seja a resposta de ninguém. Ninguém pode aqui dizer que não experimentou do milagre de Cristo. Mas os milagres, os sinais, mesmo que sejam para acrescer a fé daqueles que estavam presentes, não é suficiente para testar em nós uma fé genuína. Porque o próprio Jesus ensina, aqueles a quem o Pai enviar até mim, este receberei e os guardarei. Ou seja, se Deus não nos iluminar com a verdade que é presente, real e manifesta em Cristo, não adianta eu estar na igreja, não adianta presenciar milagres, sinais, maravilhas, não adianta eu ver a mão de Deus agindo sobre o meu vizinho, sobre o meu irmão, se em mim eu estou como terra seca.
É necessário nascer de novo. É necessário que Cristo, que Deus nos ilumine com essa realidade de quem Jesus é. Então, quando ele volta-se para os 12 e pergunta, é mais para testá-los em sua fé. E Pedro, dando uma resposta positiva àquele discurso, ele vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Senhor, para onde eu posso ir? Onde me refugiarei? Para onde eu terei descanso, se eu sei que só Tu tem palavras de vida eterna? Para onde eu posso me refugiar, me esconder? Para onde eu posso ter uma esperança de salvação, de alívio para o meu sofrimento, de alívio para as minhas necessidades mais profundas? E não é as materiais, mas aquilo que a minha alma anseia desejosamente desde quando eu nasci. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu, somente Tu, tem as palavras de vida eterna? Tu tens a palavra de vida eterna. E aí ele reforça esse discurso. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Obrigada, meu irmão. Para cá, né? Obrigada. Se só Tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu irei se nós temos crido que Tu é verdadeiramente o Santo de Deus? Tu não és o rei prometido somente. Tu não és o profeta prometido ao povo de Israel. Tu não é aquele ungido de Deus que opera sinais e maravilhas no nosso meio. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. É isso que Pedro declara aqui. Tu és o Filho de Deus. Essa declaração de Pedro é uma declaração real. Mesmo que Pedro ainda seja o filho do trovão, né? Aquele que o que passa na sua mente vai, declara e fala, muitas vezes não mede as suas palavras. E em outros relatos dos evangelhos, podemos até ver Cristo repreendendo a Pedro por causa de suas declarações, mas aqui é uma declaração real e sincera que havia no coração de Pedro. E não somente de Pedro, mas também dos outros discípulos, porque não foi somente Pedro que ficou. Dos outros discípulos, exceto um. Como o texto vai dizer aqui. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Ou seja, eu mesmo escolhi vocês no número de 12. Vocês são os discípulos que estão mais próximos a mim. Aqueles que eu designei para que tivessem um conhecimento mais intenso, para que fossem realmente meus amigos. Porém, contudo, um de vós é diabo. Aqui Jesus não está dizendo que um deles é um diabo. Ele é o próprio diabo. O que habita e reina em Judas aqui não é Espírito de Deus. É o espírito do maligno. Certo? Aí ele continua no versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Esse acréscimo aqui do versículo 71 é uma reflexão do próprio evangelista João. E, obviamente, só reconheceu isso após os atos que aconteceram com a morte vicária do Senhor Jesus, tá? Aqui não foi dada uma revelação no momento em que Jesus disse: pronto, é Judas que vai trair. Não, isso aconteceu depois de tudo que havia já acontecido e que foi revelado de fato que Judas, filho de Simão Iscariotes, que havia de ser o traidor. Lembrando que nos relatos dos evangelhos, Judas só é citado nesse momento específico. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João se referem a Judas, refere-se especialmente para dizer que ele era o filho da perdição, que ele era o homem dentre os 12 que haveria de trair a Jesus Cristo. E é somente citado ele nesse sentido nos 4 evangelhos dessa forma. Compreendidos até aqui? Amém, meus irmãos? Posso continuar? Cada um dos evangelistas, ao mencionar Judas pela primeira vez, identificou como ele que acabara sendo traidor. E Iscariotes não é um sobrenome, como a gente pensa, mas é uma identificação para saber de que localidade aquela pessoa era. Então, Simão Iscariotes era da cidade de Iscariota,
tá certo? Não é um sobrenome, mas é uma identificação que é dada para identificar de que pessoa específica ela estava falando. Não, não, aí não tem como. O filho do diabo escreveu uma carta. Né? Não, mas não é. Filho de Simão. E na carta diz que é o quê? Esse Judas da carta é quem? Alguém sabe dizer? Se é irmão de Tiago, é irmão de Jesus Cristo, certo? A carta de Judas, aqui antecede a carta de Apocalipse. Quem escreve é Judas, irmão de Jesus, que é irmão de Tiago, que também é irmão de Jesus, certo? Então, seguindo adiante, capítulo 7 diz assim: passadas estas coisas, que coisas? Esse relato, esse discurso de Jesus na sinagoga na Galileia, a debandada da multidão, deixando de seguir a Cristo, e essa declaração que Pedro traz aqui, ou seja, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Até aqui. Vamos seguindo por partes, tá? Passado tudo isso, aí um tempo decorresse, obviamente, porque se prestarmos atenção, se vocês estiverem atentos ao estudo, o capítulo 6, essas coisas aconteceram próximo à Páscoa, certo? Aqui já decorreu um prazo de 6 meses, tá? Porque já está próximo à festa dos tabernáculos. Tá? Dentro do calendário judaico, foi instituído pelo próprio Deus, isso nós vemos lá em Levítico, tá? No livro de Levítico, foi instituído pelo próprio Deus festas que o povo deveriam seguir e obedecer dentro do calendário judaico. Reforçando que o calendário judaico é diferente do nosso calendário. O calendário judaico ele é lunar, ou seja, ele se baseia nas fases da lua para estabelecer os meses e os anos. O início do mês inicia-se com a lua nova, tá? Então, para nós dizer assim uma data específica de quando acontecia a festa do tabernáculo, era provavelmente entre os meses de setembro e outubro, tá certo? Dentro do calendário judaico, essa festa acontecia entre setembro e outubro. E ela era uma festa agrícola. Era um povo, né, com a base, sua economia era totalmente agrícola. Era um povo que vivia da colheita, da semeadura e tudo mais, tá? Então, essa festa, ela era designada para que o povo celebrasse a colheita que tinha acontecido pouco antes. Tá? Essa festa para celebrar a colheita, a provisão de Deus que abençoou a terra e a terra deu o seu fruto. E eles assim puderam então ter um ano abençoado, porque puderam colher daquilo que foi plantado.
certo? Não durmam, não. Acordem aí um pouquinho, tá certo? Eu sei que história é um pouquinho chata, nem todo mundo gosta. Eu tento ser o mais dinâmica possível para vocês não caírem aí na cadeira de vocês, tá certo? Mas vamos prestar atenção aqui, por que eu estou falando isso? Porque isso é importante para a gente entender o contexto do capítulo 7. Capítulo 7, 8 e 9 é basicamente dentro dessa festa aqui, tá? Então, voltando aqui para o assunto. Essa festa, ela era primariamente para celebrar a provisão de Deus que abençoou a colheita do povo, tá? Havia 2 períodos de colheita, no início do ano e nesse segundo semestre do ano que nós apontamos aqui. A primeira era voltada para a cevada e o trigo, e essa segunda era para a uva e para a oliveira, o fruto da vide e o fruto da oliveira, tá certo? Então, eles se reuniam. O dízimo era retirado, ou seja, a primeira parte da colheita era separada para Deus e o restante era guardado. Eles só podiam provar dessa colheita depois dessa festa, tá? Essa é uma das principais festas que aconteciam dentro do contexto judaico. A primeira era a festa do Pentecostes, a segunda a festa da Páscoa e a terceira dos tabernáculos. Era conhecida como a festa dos peregrinos, porque era primordial que todo o povo subisse até Jerusalém peregrinação da sua cidade até Jerusalém, onde estava o templo, para oferecer o sacrifício. No caso, o sacrifício aqui da oferta do alimento, tá certo? Eles deveriam levar esse dízimo que havia sido separado e ser posto diante de Deus no templo, e os sacerdotes faziam um bom uso dele, certo? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Amém. Certo? Então, durante a semana de duração, as pessoas viviam em barracas feitas de galhos e de folhas. Essa festa do tabernáculo, ela durava 7 dias. Então, o povo era chamado a passar esses 7 dias, era conforme a lei, a lei que Deus havia estabelecido. Esse povo, todo o povo de Israel, deveria sair das suas casas e morar esses 7 dias durante tendas. Por isso que o nome da festa é festa do tabernáculo, ou Sukkot no hebraico. Eles deveriam passar esses 7 dias morando nessas tendas construídas de uma forma bem simples. Não era nada muito elaborado, não. Mas eles pegavam galhos, folhas, troncos de madeira e construíam essas suas tendas para que eles pudessem, durante esse período de festa, habitarem nessa tenda. Tá? Era construído ou à frente ou nos pátios das casas. As casas de antigamente não é como a nossa, que tem aquele telhado inclinado. Era um pátio reto, certo? E eles poderiam armar suas tendas em cima desse telhado. Durante esses 7 dias, o que acontecia? O povo celebrava. Era como se fosse um feriado de 7 dias para a gente. A gente geralmente não faz nada, né? Fica descansando. Para eles era o mesmo propósito. Eles celebravam o quê? No final das colheitas, para agradecer a provisão de Deus. Eles relembram. Essa festa era como um memorial, porque trazia à memória do povo a provisão de Deus, não somente para aquela colheita, mas como Deus proveu para o seu povo ainda no deserto. Se você for conhecedor da palavra do Senhor, vai entender que durante a peregrinação do povo no deserto, até chegar à terra prometida, vimos que o Senhor protegeu o povo de dia com uma nuvem, à noite com colunas de fogo para proteger o povo do frio, dos animais peçonhentos, e durante o dia com uma nuvem que cobria toda a congregação para proteger do sol escaldante do deserto. Durante esse período de peregrinação, Deus alimentou com maná e com codornizes todo o povo durante 40 anos seguidos. Durante esse período de peregrinação, a palavra nos garante e nos relata de que nem as vestes deles foram gastas e muito menos as suas sandálias. Então, isso também essa festa era para eles também como um memorial da provisão de Deus, para trazer à memória do povo de que Deus é o Deus imutável. O Deus que proveu para o seu povo no deserto é o mesmo Deus que provê para nós hoje.
é o mesmo Deus. Então, essa festa mostra-se como um memorial. E como o povo ainda estava em peregrinação, eles habitavam em tendas. Então, esse fato deles saírem das suas casas e habitarem em tendas é também um memorial do que os peregrinos, os seus pais fizeram no passado. E ainda, essa festa, elas separavam-se. Mostrava para o povo que eles deveriam se separar do conforto das suas casas, com vistas a se identificar com os peregrinos do passado e demonstrarem que sua alegria estava em Deus, não nos presentes e nem nos confortos dos bens materiais. Muito como nós pensamos hoje, né? Muito. Como nós temos essa ideia, né? É um memorial também para mostrar ao povo de que eles são peregrinos ainda nesta terra. E assim como a gente pensa, né? Que a nossa alegria está em Deus, não nas coisas materiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, né? Então, é esse tipo de memorial que essa festa traz. E, assim, eu falando assim, possa ser que vocês não entendam bulufas do que eu estou falando. E nem criem na mente de vocês essa realidade. Mas é interessante, se vocês puderem ver isso em casa, dedicarem-se no estudo disso, eu acho a festa belíssima. Essas festas judaicas eu acho muito bonito. Ela é muito bonita, e principalmente porque ela representa para nós hoje. Eu não vou dar spoiler, não, vou deixar isso mais para frente. Mas é muito bonita essa festa religiosa que se apresentava aqui nos judeus. O povo saía das suas casas, habitavam em tendas e elas celebravam. O interessante é que, como as casas não eram feitas com arquitetura, né, super top, a cobertura das tendas eram feita com folhas de palmeira. Obviamente, quando você estivesse à noite e deitasse lá no chão, olhasse para as telhas, que não é telha, você veria um espaço aberto. Você veria o céu. Você, obviamente, contemplaria o céu. E a ideia é de que você desejasse estar na sua casa primária, quando você estivesse naquele momento específico. A festa em si era muito bonita. Durante o dia, as pessoas celebravam. Havia uma passeata dos sacerdotes caminhando por entre as ruas da cidade, celebrando. Os levitas tocando instrumentos, eram harpas, eram flautas, era tudo que era possível. E eles entoavam os salmos de Halei, os salmos de Aleluia, que são os salmos 113 a 118. E o estrofe, aquela canção que era mais marcada durante essa festa que o povo percorria a cidade, é justamente do Salmo 113, que diz assim: acorde no Senhor, salva-nos, ó Deus, salva-nos de nós mesmos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Deus estava ali. Aquilo que durante muito tempo eles cantavam e celebravam, se tornou realidade no meio deles. Aqueles a quem eles clamavam: salva-nos, Senhor, bendito é o que veio em nome do Senhor, estava no meio deles. E para nós hoje, meus irmãos, lá vou eu chorar de novo. Oh, não tem jeito. Não tem jeito. E para nós, bendito é o que veio em nome do Senhor. Louvado seja o nome daquele que veio em nome de Deus Pai. Aquele que nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados, nos salvou de nós mesmos, para o louvor da sua glória. Limpou, nos purificou de todo pecado, de toda a imundícia que havia em nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não somos dignos, irmãos. Nós não somos dignos. E louvado e bendito seja o nome do Senhor, daquele que veio em seu nome e proveu para nós bendita salvação. Louvado seja o nome do Senhor por estas coisas. E essa festa,
E essa festa também aponta para outras coisas. Uma outra tradição ligada a essa festa é a cerimônia da libação da água. Havia uma expectativa messiânica declarada em Isaías, capítulo 12, versículo 3, de que o povo viria com alegria e retiraria dele, ou seja, do Messias que viria, retiraria dele águas abundantes, águas que promovem a vida eterna. Então, nessa festa, num percurso, durante os 7 dias dessa festa, havia, diante dessa peregrinação dos sacerdotes por toda a cidade, eles iam até os tanques de Siloé, com a bacia de prata, tiravam a água desse tanque, voltavam para o templo e derramavam essa água sobre o altar. Certo? E essa festa toda ainda pronta para uma outra tradição. Ela também é associada à chamada da cerimônia da iluminação do templo. Durante o dia acontecia a libação das águas e durante a noite a tradição da iluminação do templo. As pessoas, durante a noite, seguidas por tochas, a rua era iluminada por tochas, as pessoas seguravam as tochas, né? E em um determinado momento da noite, o candelabro, ele era iluminado. Ele era trazido no templo, obviamente. Ele era a iluminação que era contínua, na verdade, ele era contínuo, ele era trazido para o povo, anunciando da iluminação de Deus no meio do seu povo. Quando nós vamos estudar ainda essa parte, mas eu já adianto para vocês de antemão, que Jesus, ainda no capítulo 7, vai dizer que declara, enquanto está ocorrendo essa parte da libação das águas, enquanto a água é derramada por sobre o altar, ele se levanta e declara: eu sou a água viva. Quem quiser ser saciado, beba de mim. E quando essa festa da iluminação, a cerimônia da iluminação do templo também é manifesta, Jesus se levanta e declara: eu sou a luz do mundo. E isso não é somente declarado, como vai ser comprovado, porque nesse exato momento, Cristo, ele vai curar um cego de nascença. Nesse exato momento. Então, essa declaração de Cristo também é comprovada através de um sinal que ele irá manifestar. Então, diante de todas essas coisas que eu falei aqui, já chorei para vocês, a realidade é que essa festa, ela é cumprida em Cristo. Tudo que essa festa apresenta e representa aponta para Cristo. Desde a eternidade, quando ela foi estabelecida e quando ela foi dada ao povo lá no deserto, Deus ele já apontava para uma realidade que essas coisas eram uma representação daquilo que em Cristo seria. E ela é cumprida, totalmente cumprida em Cristo. É tanto que ele tem autoridade para se levantar no meio da multidão e declarar: eu sou a água viva. E ainda mais, ele levantar a sua voz outra vez e declarar que ele é a luz do mundo. Aquilo que Cristo verdadeiramente diz, ele o é. Ele é para o seu povo e para nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Pulando agora essa introdução da festa dos tabernáculos e o que ela representa tanto para os judeus como para nós hoje também, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima, ou seja, ela ainda não tinha acontecido, não estava acontecendo. Então, quem vem até Jesus? Os seus irmãos, tá? Aqui, meus irmãos, por mais que existam teólogos, filósofos e tudo mais, que digam que não é, mas aqui a Bíblia deixa claro, e a gente já viu isso ainda no capítulo 2, que Jesus teve irmãos, tá? Não é irmãos no nosso sentido como nós nos chamamos. Você é meu irmão, você é minha irmã, Ana. Ana, confirma. Amém, sim, por favor. Não na forma como nós nos tratamos, irmãos, porque nós somos agora filhos de Deus, participantes da mesma família. Mas aqui deixa claro que Jesus teve irmãos. E quem eram esses irmãos? São os filhos de José e de Maria, certo? Os irmãos mais novos de Jesus Cristo,
Tá? Então, dirigiram-se eles a Jesus e ele lhes disse, né? Deixa este lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o versículo 5 é bem assim, taxativo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. A gente olha assim e diz, eita, os irmãos de Jesus estão encorajando ele, né? Vai, Jesus, tu tem o poder, a autoridade é tua. Ninguém mais faz nessa terra o que tu faz. Então, vai lá, né? Porque tu vai ficar escondido aqui na Judeia. Se tu quer ser alguém proeminente, se tu quer ser tido como um mestre verdadeiramente em Israel, alguém que opera milagres, sinais, ungido de Deus aqui, você não pode ficar escondido aqui. Você tem que ir para onde o povo está. E onde é que o povo ia estar? Em Jerusalém. Por quê? A festa do tabernáculo, e era obrigatoriedade de todo judeu subir até Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, o seu louvor e prestar as homenagens diante dessa festa. Então, diante dessa realidade, eles estão incitando Jesus aí, olha, tu não quer ser o tal, tu não faz essas coisas, se tu mesmo faz essas coisas, se tu quer ser visto, se tu quer ganhar discípulos, se tu quer, então tu tem que ir para lá, né? Esse interrogatório, esse questionamento, esse posicionamento, esse incentivo dos irmãos a Jesus vai indicar que a sugestão deles de que ele realize milagres para os seus discípulos pode significar simplesmente que ele deve satisfazê-los antes que sua causa esteja perdida. O relato anterior diz que a multidão deixou de seguir Jesus. Ficaram só um grupo restrito. Então, diante dessa realidade, né, os irmãos de Jesus, vendo que não havia mais aquela multidão que seguia, eles vão incentivar Jesus, vai, tu que faz essas coisas, vai lá para Jerusalém, que tem um monte, vai ter praticamente toda a nação vai estar em Jerusalém, lá vai ter um público maior, não somente dos letrados, como os mestres, como as autoridades judaicas, mas também como a plebe, o povo lá. O povo também está lá, e você realizando sinais e maravilhas, aí sim o povo vai voltar. Você vai ter um número maior de seguidores. Veja a mentalidade dos irmãos de Jesus. Por que ele faz isso? O versículo 5 diz que eles não criam em Jesus. Mas por que eles fazem isso? É como se fosse uma forma de deboche. Você não é quem você diz que é. Então, por que você está escondido aqui? Quem é mestre, quem é maravilhoso em Israel, tem que ir onde o povo está. Tem que se manifestar diante do povo, para que o povo veja e siga você. É isso, em primeiro lugar, o que os irmãos estão incitando Jesus a fazer. O outro ponto é que a festa era uma atração popular que levava milhares de pessoas para Jerusalém. Que lugar melhor para um líder religioso poderia se apresentar? Jerusalém, obviamente, cheio de gente. A cidade estaria repleta de pessoas. E Jerusalém era central para a vida religiosa dos judeus piedosos. Se Jesus estivesse interessado em proeminência religiosa, o motivo de seus irmãos, mais cedo ou mais tarde, ele deve mostrar que é mestre em Jerusalém. O pensamento dos irmãos é que Jesus queria chamar a atenção para si. Ele queria ser maior. Eles não criam em Jesus. Aí a resposta de Jesus é perfeita, né? Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Aí você olha para mim e diz, Paulina, como isso é perfeito? Eu não entendi nada do que Jesus falou aqui, né? Vamos lá. Jesus, ele não está voltado para cumprir o meu e o seu capricho. Nem um capricho dos seus irmãos, nem um capricho da multidão que queria torná-lo rei. Jesus, ele está totalmente voltado, dedicado a cumprir a vontade do Pai.
Isso é o que ele diz, que a verdadeira comida e bebida dele é fazer a vontade do Pai. Isso nós já vimos com o relato da mulher samaritana. Esse é o desejo dele. Então, Jesus, ele não vai ser compelido, não vai ser constrangido, ele não vai ser direcionado pela vontade de ninguém, a não ser a vontade do seu Pai. Aí aqui há uma repreensão. Jesus cutuca eles. O tempo de vocês é presente em todo o tempo. O que Jesus está dizendo? Eu estou determinado a cumprir a agenda do meu Pai. O tempo que meu Pai determinar, este será o tempo em que eu agirei. Porém, vocês, como não fazem a vontade do Pai, fazem a vontade de vocês, então o tempo para vocês é sempre oportuno. O tempo de vocês, o nosso, vai ser sempre oportuno. Por quê? Porque se eu não faço a vontade do meu Pai, eu estou fazendo a minha vontade. Então, para mim, ou para os irmãos de Jesus, era muito vantajoso ele subir à festa do tabernáculo. Vai ter muita gente, ele vai realizar os sinais e milagres que ele faz, ele vai dar aula como ele sempre deu, e as pessoas vão ver, vão se admirar e vão seguir ele. Né? É o momento exato, Jesus, para tu atuar. É um momento certeiro para tu ir lá e tu vai tomar todas as coisas, todo mundo vai te amar, né? Porém, não era o tempo de Deus para ele. Jesus, como eu já disse, ele não está sujeito à nossa vontade, ao desejo dele mesmo ou ao desejo dos outros. Ele está voltado e desejoso de cumprir a vontade do Pai. Então, não era a vontade do Pai que ele subisse para a festa do tabernáculo agora. Não era a vontade do Pai. E ele vai e cutuca os seus irmãos. Olha, o meu tempo ainda não é, mas o de vocês já é. Porque eu cumpro a vontade do Pai, vocês não. Vocês estão sujeitos às suas próprias vontades. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. E ele continua essa arguição, ele vai dizendo, para vocês é fácil falar, porque o mundo não odeia vocês. Não é vocês que estão sendo perseguidos, não é você que está nessa tensão crescente de ser perseguido e capturado. Por quê? Porque o mundo me odeia. Não odeia vocês, porque vocês cumprem a vontade de vocês, vocês estão sujeitos à vontade de vocês, vocês cumprem o desejo carnal mundano de vocês. Vocês se submetem a fazer aquilo que bem lhe apraz. Para mim, não. Porque como eu cumpro a vontade do Pai, e eu fazendo a vontade do Pai, eu automaticamente denuncio as obras deles. As obras deles são o quê? Mas as obras de quem não cumpre e não segue a vontade de Deus são obras más, impuras. E isso para nós é um ensinamento muito grande. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que por ser parte do povo de Deus, porque nós vamos à igreja, porque nós servimos na igreja, porque fazemos isso e aquilo, eu posso cometer pecado, porque não, eu errei, mas Deus me perdoa. Né? Isso é errado? Não, não é, porque realmente Deus é poderoso para nos perdoar, se nós verdadeiramente nos arrependermos. A questão é que eu vivo na prática do pecado achando que eu sou abençoado por Deus. Que eu vou estar pecando e Deus vai estar comigo lá, porque eu sou filho de Deus. Mas deixa eu trazer à memória de vocês uma coisa. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. Quem ama a Deus, quem verdadeiramente nascido de novo, se arrepende dos seus pecados e volta para fazer aquilo que nunca foi capaz de cumprir, mas se esforça para obedecer à vontade de Deus. Então, é um pecado para nós acharmos que eu posso fazer o que eu posso fazer e Deus vai ser comigo. A mesma mentalidade que os judeus tinham. Não era essa mentalidade que eu sou a raça eleita. Sou o povo escolhido de Deus. Porém, eles não cumpriam a vontade de Deus.
E Deus enviou profetas e mais profetas. Se arrependam, se voltem, porque vocês estão em pecado. E vocês pecados, vocês estão quebrando a aliança. E vocês quebrando a aliança, vocês não têm parte comigo. Então não se iluda achando que faz parte do povo, porque vocês não fazem. Por quê? Porque vocês não cumprem a minha vontade. Então preste atenção, você, filho de Deus, nesta manhã. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os diretamente a Deus e volte de onde você parou. Porque não tem parte com Deus aquele que comete pecado deliberadamente. Não faz parte, não tem comunhão. A bênção de Deus será retida sobre as nossas cabeças por isto. Ou você acha que Deus é amor? Deus é amor, né? Ele não vai me punir porque eu sou raça eleita. Se Deus fosse só amor, Jesus não precisaria ter vindo. Porque o sangue de animais e de bodes seriam capazes de satisfazer a ira do Senhor. Certo? O mundo, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as obras são más. Porque as pessoas repudiam, a verdade é essa, a palavra é essa mesmo, repudiam a Jesus Cristo. Porque Cristo revela as suas obras. A luz, ela não tem poder sobre as trevas. Então, onde Cristo está, é revelado as obras das trevas. Tudo se torna claro. Tudo se torna, sobressai aos nossos olhos. Tudo é revelado. Onde Cristo está, que é a luz que ilumina todo mundo, onde Ele estiver, é revelado as nossas obras. Quando Cristo vem e nos preenche com o seu Santo Espírito, é revelado todo o mal que nós fazemos. Que nós fazemos. É revelado a dureza do nosso coração, a nossa incapacidade de amar verdadeiramente. É revelado as mentiras que nós confessamos, que nós falamos. A gente mente tanto que a gente mesmo se convence da nossa mentira. Repete tanta mentira que a gente mesmo está pensando, isso é verdade mesmo? É verdade, meus irmãos. A nossa depravação, tudo aquilo que está no nosso coração, os nossos olhos voltados para a pornografia, para a prostituição, para os deleites carnal, a nossa busca e ansiedade por as coisas desta terra, pelo desejo de crescimento material. Eu quero ser isso, eu vou ser assim, eu quero ter muito dinheiro. Aí a gente, para não ficar como soberba, a gente, não, mas eu quero ter muito dinheiro para ajudar quem não tem. Né? Eu vou ajudar meu pai, minha mãe, que sempre me deram as coisas para mim, né? Eu vou dar tudo aos meus filhos que eu não tive. Mas foi tudo que você não teve que fez você ser quem você é hoje. Né? É meio contraditório. Mas para não ficar tão escacarado que eu sou soberbo, né, arrogante, não, eu tapeio aqui. Aí quando você recebe R$1 a mais, você vai e gasta. No seu salário, se você receber R$5 a mais, não, eu vou guardar, né? Eu vou. Hã? Dignificou? Não. Depois tu lembra. Aí, se R$1 que a gente ganha a mais, a gente quer guardar. Ou senão a gente gasta com uma coisa que é pra gente, né? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Olhe, meus irmãos, quando eu digo que nós estamos ainda muito distantes, é porque a verdade de Deus nos constrange. A luz da sua palavra é revelado o que ainda há de obscuro em nosso coração. Nós ainda estamos muito distantes. Eu não vou dizer assim, todos, obviamente que não, mas a grande maioria ainda está bastante distante de Deus, da realidade de quem Deus é, de um real comprometimento, de se submeter à sua vontade, de fazer
de realizar a vontade de Deus. Nós estamos voltados ainda para as nossas coisas, para as nossas necessidades, para o nosso crescimento. Eu quero que os meus filhos estudem. Eu não quero que minha filha seja uma missionária, e só se ela não passar. Eu não quero que meus filhos cresçam no conhecimento de Deus. Não, porque, em primeiro lugar, eles têm que ter uma carreira acadêmica. A minha filha, para que ela não seja submetida a homem nenhum. Para que homem nenhum venha e subjugue ela. Né? O meu filho, não, ele só vai casar quando ele tiver uma casa e uma carreira bem estabelecida. Nós voltamos e planejamos tanto os nossos desejos para os nossos filhos também. Quem daqui ora para que o filho seja levantado por Deus nessa geração má e seja arauto de Deus na escola, no trabalho, se Deus permitir que alcance a universidade, na universidade? Quantas vezes nós oramos a Deus pedindo para que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas? Senhor, dá-me um coração grato para agradecer a todo tempo a Tua provisão sobre a minha vida. Que não seja, Senhor, aquilo que eu desejo para mim, mas que seja aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Porque o que eu quero para mim é passageiro, é voltado para essa terra, é voltado para as riquezas materiais, mas o que o Senhor tem para mim é eterno. Excede a realidade desta vida. Nenhum olho viu o que Deus tem para os seus. Não é assim? Parafraseando, que não é bem assim, mas é quase assim. Ai, não, a gente se contenta com tão pouco e acha que isso é demais. Que acha que isso é demais, né? Eu dou testemunho a seu respeito e as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Ainda não estava acontecendo a festa, precisava o povo chegar até Jerusalém para que essa festa se cumprisse. Então, provavelmente os irmãos e sua família estavam se preparando para subir a Jerusalém e chamam Jesus. Jesus vai dizer que o seu tempo ainda não é este, não é o tempo que o Pai determinou para ele subisse, mas isso não impede os irmãos, de subirem. Então, vão vocês para a festa, porque eu, por enquanto, percebam essa partícula aqui, por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E a família partiu e ele ficou na Galileia. Não significa que Jesus ficaria na Galileia por toda a sua vida, mas deixa claro aqui o texto que ele está debaixo da agenda do seu Pai. Ele não está voltado a satisfazer a vontade dele mesmo, a vontade dos seus irmãos ou de quem o quisesse. Mas ele estava sob a vontade do Pai. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A quem vocês estão dando ouvidos? Porque só há duas possibilidades. Ou você ouve e obedece à voz de Deus, ou você ouve e obedece outras vozes. Que vozes? Aquelas que tentam nos tirar da presença de Deus. Você está voltado a fazer a vontade do seu parente? Minha mulher disse para eu fazer isso. Meu marido disse para eu fazer assim. Minha mãe pediu para eu fazer assado. Você está voltado a satisfazer a sua vontade e a vontade dos outros ou a vontade de Deus? Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Aqui percebemos que Jesus não subiu com sua família.
Ele não subiu no tempo em que havia aquela peregrinação de pessoas em rumaria até a cidade de Jerusalém. Ele não subiu com a multidão, com aquele grande grupo. Aí tem um filósofo grego, platônico. É porque é difícil esse nome grego para me lembrar de vez em quando. Certo? Existe um filósofo grego que ele escreveu 5 séculos depois uma enciclopédia contra os cristãos. O nome da enciclopédia é justamente contra os cristãos. São 5 volumes que ele escreveu, debatendo os dogmas, os ensinamentos dos cristãos da época, tá certo? E falando sobre essa passagem aqui, ele vai dizer que Jesus ele foi omisso. Ele não estava muito certo do que ele deveria fazer, porque os irmãos chamaram e ele não foi. Aí depois que os irmãos foram, ele foi. Não tem quando a gente está naquele negócio, vamos para um canto, aí você não está com coragem, não vou. Aí, não vou não, vai tu. Aí tu vê teu marido, teus filhos, tudo arrumado, aí bate aquela vontade de ir, né? Depois. Ou senão, depois que ele sai, era para mim ter ido. Era para me ter partido junto, né? Aí você fica uma indecisão que você ficou. Então, esse filósofo, ele atribui esse tipo de decisão a Cristo. Os irmãos chamaram, ele não foi. Aí, depois que foram, ficou ele sozinho. Aí eu vou. Aí agora eu vou. Agora eu vou, né? Mas o que João aqui está dizendo é justamente isso que eu já estou falando para vocês. Cristo, ele está em conformidade com a vontade do Pai. Em algum momento específico, e não é relatado aqui no Evangelho de João, Deus confirmou a hora de Jesus subir. Em algum momento específico, que não é relatado para nós, mas nós sabemos que Jesus andava assim, porque todos os relatos anteriores mostram isso. Então, conforme a vontade de Deus, Jesus foi e subiu. O povo já tinha ido. Ele subiu depois. E o texto também diz que ele não foi publicamente, como os seus irmãos queriam que ele fosse. Ele foi em oculto, ele foi escondido. Aí nós podemos pensar assim, mas por que Jesus foi assim, escondido? Ele não devia nada a ninguém. Né? Por que então ele foi escondido? Voltando para o versículo 1 do capítulo 7, visto que os judeus procuravam matá-lo. Jesus sabia da perseguição que tinha contra ele. Ele chegando lá de uma forma bem visível aos outros, provavelmente os judeus queriam pegá-lo, seria a oportunidade dos judeus pegá-lo. Porém, não era ainda a hora dos judeus prenderem Jesus. Havia todo um tempo que Deus havia determinado para as coisas fluírem conforme o projeto que havia sido estabelecido desde antes da fundação do mundo. Havia um projeto específico que deveria ser cumprido. Então, se Jesus fizesse algo antecipadamente, poderia ruir todo esse projeto. Então, é necessário que Jesus está satisfeito em cumprir a agenda do Pai. O kairos de Deus, o tempo de Deus. Não é o tempo dos homens, mas o kairos de Deus. O tempo de Deus era necessário que fosse cumprido. E uma outra observação que podemos fazer aqui é que essa saída de Jesus da Galileia, Jesus não volta mais. A partir de agora, começa então a ser remido o tempo de Jesus por sobre a terra. 6 meses à frente aconteceria a Páscoa. E justamente a Páscoa em que Cristo é levantado por sobre a cruz. E 6 meses, quando Jesus entra novamente em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, o que é que acontece? O povo faz uma comitiva para que ele entre. Sabe aquela historinha de Jesus por sobre o jumentinho, os ramos da oliveira, e o povo clamando, Hosana, Hosana, Hosana. E depois ia matar ele. Né? Então, o que aconteceu mais na frente poderia ter acontecido aqui. Jesus chegando subitamente, os povos vendo, então as pessoas que gostavam dele poderiam tomá-lo para que fizesse a entrada triunfal, como aconteceu 6 meses depois. Compreendidos até aqui? Está claro para vocês isso? Posso continuar, meus irmãos? Eu repito 3 vezes para vocês confirmarem assim, porque a primeira ninguém fala, na segunda, aí, né? Está claro para vocês? Amém, meus irmãos. Qualquer dúvida,
Por favor, não se constranja em perguntar. Então, Jesus sobe em oculto. Ora, os judeus, a festa já tinha começado e os judeus estavam à procura na festa, perguntando onde estaria ele. O termo no hebraico não, no grego aqui, é um termo bem forte. Eles estavam enfurecidos à procura de Cristo. Não era, onde é que Jesus está? Não era esse questionamento de incerteza, mas eles estavam à procura de Cristo, de fato, para prendê-lo. Tá? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Os judeus aqui é a classe justamente dos líderes religiosos. Aqui no versículo 12, quando já fala da multidão, então são todos, os galileus, os judeus, toda a liderança eclesiástica dos judeus, todo o povo que se encontrava, a multidão que se encontrava na festa, havia uma murmuração, havia uma disparidade acerca de quem Jesus é. Né? Uns dizem assim, não, ele é uma pessoa boa, ele é bom. Os sinais, as maravilhas que ele faz, não é qualquer um que faz não, meus irmãos. Nem o sumo sacerdote faz o que Jesus faz, então ele é uma pessoa boa. Já outros não pensam dessa forma. Já dizem, não, isso é um charlatão. Esse daí só quer enganar o povo. Ele não é aquele quem ele diz que é. Havia essa disparidade. Porém, toda a festa questionava sobre Jesus. Mas ninguém tinha coragem de falar isso abertamente. Por quê? Por causa dos líderes religiosos, dos judeus. Porque eles não queriam justamente o que estava acontecendo, que a figura de Jesus tivesse proeminência. Eles não queriam que o povo se inflamasse sobre Jesus e sobre quem ele é e ficasse nesse negócio e a festa não corresse do jeito, porque Jesus poderia aparecer a qualquer momento. Eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque Jesus havia já denunciado o pecado deles lá no tanque de Betesda. Vocês lembram da história do tanque de Betesda? Que Cristo curou um paralítico e, além de curar o paralítico, Jesus fez no sábado. Não, Jesus, você não era para ter curado o homem no sábado. Já havia 38 anos que o homem estava lá paralítico. Não poderia esperar o domingo para o Senhor operar. Não, então você é um blasfemo, porque você profanou o sábado. Não pode, não pode. E por isso os judeus queriam matá-lo. Olha só a mente das pessoas, dos líderes religiosos. Queriam matar Jesus, porque Jesus profanou o sábado. Tá? Então, estava aquela polvorosa do povo, o povo é bom, não é? É Jesus, não é? O Messias, não é? Então, os judeus, não, vocês não falem nada, não pode falar nesse nome. Porque vocês estão dando proeminência a quem não deveria ter proeminência. Vocês estão dando visibilidade a quem não é para ter. Ele é um louco, ele é um blasfemo. Ele perverte a lei de Deus. Então, para que vocês estão falando dele? Não há essa necessidade. Então, os líderes religiosos constrangem o povo a tal ponto de eles terem medo de falar abertamente sobre Jesus. Entretanto, ninguém falava dele por ele ter medo, justamente por causa disso. Aí, como já tocou, se eu for começar o 14, vai parar, cortar no meio, o entendimento, tá certo? Aí fica para as cenas dos próximos capítulos. Então, galerinha, né? Não perca as próximas aulas, que tá boa demais. Aí, olha, só para dar um spoiler para vocês ficarem com um gostinho bom e vir semana que vem. Jesus novamente vai responder os judeus, né? Vocês dizem que servem a Deus, mas vocês não servem não. Vocês não servem não. Aí ele vai dizer por que eles não servem, eles não obedecem, são tão legalistas e religiosos, mas não tentam ainda, não é a realidade da vida que a palavra tem de trazer para eles. E Jesus vai dizer de fato quem ele é. Olha que lindo. O povo fica, ele é bom, ele é ruim, ele é um charlatão, ele não presta, ele presta. Aí Jesus agora vai dar testemunho de quem ele é. Quem é Jesus? A água viva e a luz que ilumina todo mundo. Olha só que coisa grandiosa que Jesus falará ao meu e seu coração, para louvor e glória do seu santo nome.
Louvamos e agradecemos, Senhor, o teu nome nesta manhã, pela tua maravilhosa bondade e misericórdia derramada sobre nós. Te agradecemos, Senhor, pela tua porção concedida a nós nesta manhã. Que esta palavra, Senhor, gere em nosso coração mais fé, certeza de quem tu és, de quem nós somos, a quem servimos e adoramos. Livra-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de toda religiosidade, de todo legalismo. Ó Pai, que em cada momento de devocional, em cada momento que essa palavra for lida e declarada, em cada momento, Senhor, que nós nos assentarmos com um coração desejoso de ouvir a tua palavra, que o Senhor possa nos responder prontamente, orientando-nos, nos servindo e nos guiando, Senhor, a toda a verdade. Concede-nos uma iluminação verdadeira, Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa iluminação do que eu acho, do que eu penso, do que eu devo fazer, mas que sejamos únicos e exclusivamente guiados pela tua vontade, pela tua palavra, porque ela é boa, perfeita e agradável para nós. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a beleza de quem tu és. Que neste dia, ó Pai, o teu povo se ajunte em louvor e gratidão e adoração a ti. Que todos aqueles que são chamados por ti verdadeiramente exaltem e te adorem pela provisão que foi derramada a nós, tanto lá na cruz, pelo teu Filho amado Jesus, como a provisão diária que todos os dias nós temos, Senhor. Seja o pão, seja o teto, seja a casa, Senhor, a roupa que nós vestimos. Obrigada, porque tudo vem de ti. Ó Pai, abençoe a vida dos meus irmãos, concede e realize o desejo de cada um deles, Senhor, conforme a tua boa vontade. Te pedimos, Senhor, pela salvação dos nossos familiares. Atende e ouve, Senhor, o clamor do teu filho Brínio, que sempre tem clamado pela vida dos seus familiares, dos seus amigos. Atenta, Senhor, para a salvação daqueles a quem tem clamado a ti, ó Pai. Cede, Senhor, aquilo que nós necessitamos. Cede a salvação também para a nossa casa, para os nossos amigos. Abençoe-nos, Senhor, com toda boa sorte de dádivas espirituais. Que a tua igreja se levante, Senhor, como arauto e baluarte da verdade. Que caia por terra toda timidez, ó Senhor, mas que nos dê ousadia para nos levantarmos e proclamarmos a tua verdade, porque só de ti vem a verdade, ó Pai. Não a verdade como o mundo a pregou, mas a verdade que provém de ti. Ajuda-nos, Senhor, derrama sobre nós os teus dons, para que possamos servir a igreja e servir aos outros, ó Deus. Tira-nos da apatia, tira-nos, Senhor, desse legalismo, dessa frieza espiritual. Mas assim como o profeta clamou, levanta-te, recobre o vale dos ossos secos, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a tua visão, o teu comprometimento, Senhor, a ousadia de nos levantarmos como povo teu, como detentores da verdade, e anunciar e apregoar, ó Deus, que nada venha nos oprimir, mas em que em tudo e em todas as coisas o teu Santo Espírito nos guie, para que possamos cumprir a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, para o louvor e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.